podem sofrer fadiga, né? Pelo fato dessa fonte ficar constantemente ligado. Ou seja, mesmo que o computador esteja desligado, né? Mas se tiver conectado, se o cabo de alimentação estiver conectado no estabilizador, né? Essa fonte está ligada, gerando 5 volts e 24 volts internos, né? Então, como fica ligado direto, pode causar essa fadiga. Os componentes, além do transistor, são capacitores e resistores que trabalham ali no primário dessa fonte de standby. Então vamos fechar e fazer o seu teste. Observe que depois que trocamos o transistor auto-oscilante, a fonte passou a apresentar todas as tensões na saída. Bom, essa fonte aqui também nós não temos nada na saída, né? A ventoinha também não está ligando. Nós vamos precisar também fazer uma pesquisa de sinais, né? De tensões, para tentar verificar onde que o problema está ocorrendo. Então vamos ligar essa fonte também e fazer a pesquisa. Vamos começar com a tensão em cima dos capacitores do primário, né? Depois verificar as tensões na fonte de standby, né? Que gera os 5 volts, e a tensão que vai alimentar o CI oscilador. Veja que na saída do capacitor temos uma tensão de 163 volts e na saída do standby uma tensão de 5 volts, que estão normais. Vamos agora testar este CI oscilador PWM. Para saber a pinagem do CI, primeiro identifique o seu chanfro. O pino 1 é o de baixo à esquerda. Este é o 8. Do outro lado do CI, o primeiro à direita é o 9 e o último o 16. As pernas mais importantes a serem testadas são a 12, responsável pela alimentação do CI, e os pinos 8 e 11, que são os coletores de 2 transistores que ele possui internamente. O pino 7 é o de aterramento. Sempre coloque a ponta de prova nele. Observe que na perna 12 de entrada da tensão da fonte standby está com a tensão de 8,6 volts, que está bom. Já no pino 11, de saída dos sinais para os chaveadores, não tem tensão nenhuma, indicando que o CI está ruim. Bom, verificamos ali que no pino 12, né, que é o pino de alimentação do CI, existe a tensão de alimentação. E no pino 11, que deveria sair os sinais de oscilação para os chaveadores, nós temos 0 volts, né? Então, como todas as condições estão satisfeitas e o CI não está oscilando, esse CI está com defeito e nós vamos precisar substituí-lo. Para trocar este CI, é necessário retirar a solda de seus 16 pinos. Primeiro, coloque um pouco de solda. Em seguida, retire a solda com o sugador. Veja que é importante que todos os 16 pinos fiquem isentos de solda e bem limpos. Agora, o CI pode ser retirado com o auxílio de uma pinça. Para colocar o CI novo, primeiro, observe na serigrafia da placa o posicionamento do chanfro. Identifique no CI o mesmo chanfro. Para colocá-lo na posição correta, basta coincidir as marcas. Com o CI encaixado, vire a placa e solde suas pernas. Deve-se tomar cuidado ao realizar as soldas para que elas não ultrapassem a ilha e fiquem curto. Bom, trocado o CI, né, que estava com problema, vamos fazer o teste agora. Agora, lembrando que esse CI oscilador, ele monitora qualquer problema que houver no secundário da fonte e no computador também, né, ele vai travar, né? Então, às vezes você pega um problema num computador que não está ligando a fonte, nem a ventoinha, né? Aí você tira a fonte funciona normal. Mas quando coloca e liga na placa-mãe, ele dá defeito, né? Isso aí demonstra que há um curto lá na placa-mãe e está fazendo com que a fonte trave, né? E quem na verdade trava é esse circuito integrado oscilador PWM, né? Então qualquer problema no secundário
de algum componente que entrar em curto para a terra, aqui no secundário da fonte também pode provocar esse problema desse CI não funcionar. Vamos verificar essa fonte. Nesse caso aqui, ela não está medindo, a reclamação dela é que ela não está medindo 12 volts. Então, ó, 5 volts tem, 3,3 tem, menos 5 e menos 12 tem. Agora, o 12 volts, que é o fio amarelo, não tem tensão. Então, quer dizer, provavelmente é um defeito específico no setor do secundário que trata dos 12 volts. Então vamos abrir a fonte e analisar o secundário circuito de 12 volts. Meça o diodo retificador de 12 volts da saída do secundário. Veja que o valor de leitura é muito alto, indicando que o diodo está aberto e deve ser substituído. Verificamos que o diodo retificador de 12 volts encontra-se aberto. Então nós vamos ter que trocar esse diodo, né, para poder reparar a fonte. Lembrando que cada tensão tem um diodo respectivo, né, para poder retificar para cada tensão, né? Agora, se outra tensão falhar, pode ser algum outro componente ou capacitor, e uma dessas 5 tensões normalmente é retirada, né, e utilizada pelo fabricante para monitorar o circuito oscilador PWM, né? Então, se tiver algum defeito numa dessas outras tensões e for a tensão monitorada, nada na fonte vai funcionar, né? Então, mas pode ser um simples diodo causando o problema da falta da tensão na saída. Como vimos nesse curso, né, nós abordamos mais as fontes AT e ATX, que são utilizados na maioria dos computadores desktops aí do mercado. Agora, a tecnologia de funcionamento dessas fontes, né, utiliza a tecnologia de fontes chaveadas, que praticamente nós encontramos em muitos equipamentos, ou na maioria dos equipamentos de informática que existem no mercado, né? Porém, essas fontes que nós abordamos são as fontes mais complexas, por terem mais de uma saída, né? No caso das fontes ATX, nós temos 5 tensões na saída. Os outros equipamentos, como impressoras, scanner, monitores de vídeo, monitores LCD, né? Nós abordamos essas fontes nos seus respectivos cursos, mas o funcionamento dessas fontes te dá uma base, né, para consertar todas essas fontes desses outros equipamentos também. Constatamos que grande parte dos defeitos que ocorrem em fontes são muito fáceis de serem solucionados e, de forma geral, os componentes a serem substituídos são de baixo custo. A base que você aprendeu aqui servirá para que possa consertar outros tipos de fontes, como de monitores e impressoras. Agora você deverá estudar este assunto no manual, no qual você terá a oportunidade de revisar estas informações, acrescentar detalhes, fixar conceitos e conhecimentos adquiridos, fazendo os exercícios propostos. Vamos agora iniciar o estudo do funcionamento dos no-breaks, né? No mercado existem várias tecnologias de no-break, né? Existem os no-breaks stand-by, né, que são mais antigos, existem os de linha interativa e existem os no-breaks online, né? Deve-se tomar cuidado na hora de adquirir o no-break, porque alguns no-breaks possuem estabilização na saída da rede elétrica e outros não, né? Nos no-breaks que não possuem estabilização da rede elétrica, é recomendável você colocar um estabilizador para estabilizar a energia da rede elétrica, né? Uma das características do no-break stand-by, né, é o fato dele não ter a estabilização da rede elétrica, né? Ou seja, a rede elétrica que vai alimentar a carga,
ela é quase que diretamente, né, ela é bypassada e alimenta a carga, né? Então, dentro daqueles parâmetros mínimos e máximos, essa carga da rede elétrica, essa energia da rede elétrica vai alimentar a carga sem necessariamente utilizar o no-break. Na hora que ocorre a queda de tensão, né, ou um aumento excessivo, né, o no-break ele entra em ação, né? Então as baterias vão começar a alimentar a carga, né? Só que existe aí um atraso que nem sempre, que de uma certa maneira não é bom para os equipamentos, ainda mais se forem equipamentos computadorizados, né? Então tem essa deficiência, né, no atraso da entrada da alimentação da bateria, né, a carga, né? Então se tiver qualquer variação da rede elétrica, essa variação vai ser passado para a carga, né, porque ele não tem essa estabilização interna da rede elétrica, só tem estabilização da energia que a bateria vai fornecer para a carga num caso de falta de energia ou excesso. Bom, os no-breaks linha interativa, né, eles usam um misto, né, de alimentação, né, também é utilizado a alimentação da rede elétrica, né. Uma das diferenças é que na maioria dos casos dos no-breaks de linha interativa existe uma estabilização dessa rede elétrica, né. Então a energia entra no no-break, né, é estabilizada, né, e é passado a carga já estabilizada. Então existe um nível de proteção maior, né. No caso de um surto de tensão, de uma queda de tensão ou de uma tensão excessiva, uma chave estática faz uma comutação muito rápida da energia externa para a energia que é fornecida pela bateria entrando nos inversores, né. Então é feita uma comutação muito rápida, além de ter essa estabilização na saída, né? Essa tecnologia de linha interativa é uma tecnologia que é muito utilizada na maioria dos no-breaks atualmente. A tecnologia de no-breaks online, né, utiliza um sistema contínuo de alimentação de energia, né? Ou seja, não existe interrupção da energia, mesmo que a energia externa acabe, né? O no-break fica continuamente alimentando a carga, né, através da bateria e dos inversores, né, que geram a energia na saída, né. A energia elétrica externa é utilizada para carregar a bateria continuamente, que vai fornecer essa carga para os equipamentos que estão sendo alimentados. Então não existe em nenhum modo a interrupção da energia. Vamos agora conhecer o funcionamento dos no-breaks de tecnologia de linha interativa com estabilização, que são os mais utilizados no mercado, né? Então nós temos aqui a entrada de energia elétrica que passa pelo fusível, né? O fusível tem a função de proteger contra excessos de corrente. Do fusível vai para chave liga-desliga lá na frente, que é para ligar e desligar o no-break, né? E da chave entra no primário do transformador, que tem a função de gerar as tensões que vão alimentar internamente o no-break. A energia da rede que entra no no-break é continuamente monitorada pelo circuito de controle, né? Então essa tensão ela é estabilizada, né, à medida que for necessário, ou seja, se entrar uma tensão muito baixa, o circuito de controle vai estabilizar, né, aumentando essa tensão de maneira que a tensão seja fixa na saída. Se a tensão for muito alta, o circuito de controle que está monitorando vai providenciar uma frequência maior para diminuir a tensão na saída, né, e estabilizando a tensão na saída. Este sistema de controle da tensão de saída funciona com um CI do tipo PWM, da mesma forma que os utilizados para as fontes de alimentação. Ou seja, eles são conectados ao primário da fonte e, de acordo com a tensão de saída, ele altera a sua frequência ou o tempo que os transistores chaveadores ficam abertos, de forma a estabilizar a tensão de saída.
Caso a tensão varie com uma amplitude maior que a sua capacidade de estabilização, a tensão é interrompida. No secundário do transformador, temos a saída estabilizada, na tensão de saída do no-break, que normalmente é de 115 volts em corrente contínua. O secundário deste transformador possui mais duas tensões de saídas, que irão alimentar outras seções do no-break, como o professor Marcos vai nos explicar. Saindo aqui do secundário do transformador, né, e essas tensões, vem duas tensões alternadas do secundário que vai alimentar duas pontes retificadoras aqui na placa eletrônica. Uma é responsável em gerar 5 volts que vai alimentar diversos circuitos na placa eletrônica do no-break, e a outra ponte retificadora gera 12 volts que vai trabalhar na parte de carregamento da bateria. Então nós temos aqui duas pontes retificadoras, dois capacitores de filtro, né, que geram essas tensões que vão ser utilizadas na placa eletrônica e no carregador de bateria. Dependendo do nível de tensão, se estiver fora da tensão que o estabilizador corrige, né, ou seja, se estiver abaixo de 80 ou de 90 volts ou acima de 140, o no-break vai entrar em ação, né? Nesse momento, os sensores de energia, né, detectam essa queda de tensão ou aumento de tensão, e automaticamente os inversores vão começar a funcionar, gerando no transformador, né, as tensões que vai alimentar a carga, né? Essa tensão inicialmente ela vem da bateria e ela vai ser chaveada no inversor através do oscilador PWM, né? Um circuito PWM que vai fazer a ativação dos inversores, né? Esse inversor ele funciona a partir de transistores FETs que são chaveados por esses circuitos PWM, né? Então, constantemente o circuito de controle está monitorando a tensão de entrada, e quando essa tensão ela está fora da especificação, o oscilador começa a funcionar, começa a chavear os inversores, né, e começa a gerar no transformador uma tensão alternada proveniente da bateria. Temos aqui também os sistemas de comunicação com o computador, né, ou com a rede, né, dependendo do modelo do no-break, né. Nós temos aqui o conector RS232, temos as saídas de comunicação via RJ11 e RJ45, né, que informam ao sistema que estiver monitorando o no-break o estado da rede elétrica, né, tempo de carga do no-break, né. Tem alguns que, dependendo do software de gerenciamento, até faz uma ligação telefônica para informar que houve uma queda de energia, né. Então isso aí é mais para se comunicar com o computador e informar o estado do no-break, né. Então aqui na placa nós temos os circuitos de controle que, através do programa interno, monitora todas as informações de tensão da bateria, de tensão da rede elétrica, e informa para um computador como que está essas tensões. Vamos agora iniciar a manutenção corretiva nos sistemas no-breaks, né? Uma das áreas que apresenta maior índice de problemas é na parte de baterias, né? Porque elas têm uma vida útil, né? Tem uma autonomia, dependendo do modelo da bateria, de 1 a 3 anos, né? Então, pode apresentar muitos problemas de não ter a carga total e começar a apresentar defeito de fornecimento de energia, né? Pode entrar em curto e, em alguns casos, pode até não ligar o equipamento. A outra área que nós vamos encontrar alguns problemas é na parte do circuito inversor, né? Que como é feito de semicondutores, pode vir a queimar ou a entrar em curto também, né? Apresentando defeito no no-break. Outras áreas são a parte de filtros, né? E capacitores,
que também podem vir a entrar em curto ou causar algum tipo de vazamento do eletrólito, né, causando defeito no no-break, né? Agora, para facilitar o diagnóstico e a manutenção, nós vamos seguir, né, fazer o diagnóstico para manutenção através dos sintomas, né, e dos causadores, né, que causam diversos sintomas de defeitos nos no-breaks. O primeiro sintoma que nós vamos verificar é quando você tenta ligar o no-break e não liga nada, né? Não está acendendo nada, né? Está ligado na tomada e não está ligando nada. A primeira coisa a fazer é verificar a tensão alternada na tomada, né? Então, verificar com o multímetro se a tensão que tem na tomada e que está alimentando o no-break é de 127 volts, né? De acordo com o no-break. Uma vez que certifica-se que a tensão está correta, né, nós vamos ter que abrir o no-break, né, ou se ele tiver algum sistema de fusível externo, você tirar esse fusível e medir esse fusível para ver se ele não está queimado. Nesse caso aqui, né, nós temos o fusível aqui por trás e nós podemos, antes de abrir o no-break, nós podemos verificar, tirar o fusível e medir a continuidade dele com o multímetro. Veja que neste modelo de no-break, o fusível fica externo e o aparelho não precisa ser desmontado. Coloque o multímetro na posição de resistência para a medição do fusível. Observe que o fusível está apresentando alta resistência. Como vimos nesse caso, o fusível de entrada encontra-se queimado, né? Esse tipo de problema pode ocorrer por algum surto de tensão na entrada e ocasionou a queima do fusível. Ou, em alguns casos, pode até queimar esporadicamente e também por algum curto que houver no no-break, né? Então, nesse caso, nós vamos fazer a substituição do fusível, né? Colocar um outro fusível, coloca-se o fusível no lugar. Bom, após substituído o fusível, vamos utilizar a lâmpada série, que utilizando a lâmpada série, se houver algum curto no no-break, né, ao utilizá-la, a lâmpada vai acender e ficar acesa, mas nós vamos poupar o fusível. E se o problema for a queima esporádica do fusível, a lâmpada só vai dar uma piscada e o no-break vai ligar normalmente. Para ligar a lâmpada série, ligue o no-break no terminal fêmea. Em seguida, ligue a outra ponta da lâmpada série na tomada energizada. Veja como deve ficar o sistema ligado com a lâmpada série. Feita a substituição do fusível e ligado à lâmpada série, vamos ligar agora o no-break. Bom, como verificamos, né, existe um curto, né, no interior do no-break, fazendo com que a lâmpada fique acesa continuamente. Então, neste caso, vamos precisar abrir o no-break para poder pesquisar onde pode estar havendo esse curto, né? Abra o no-break, retirando seus parafusos de fixação para realizar a pesquisa de qual componente está em curto. Inicie os testes pelos diodos da ponte retificadora. Observe que esses diodos estão bons, porque de um lado o resultado é infinito e do outro acusa leitura. No terceiro diodo, o resultado foi 0, indicando que ele está em curto. Como vimos, a leitura do terceiro diodo aqui apresentou um valor muito baixo, indicando que o diodo está em curto e provavelmente é o que está causando o problema de não ligar do no-break, né? Então vamos ter que tirar a placa e retirar esse diodo para verificar se realmente ele está em curto e fazer a sua substituição.
Como o professor Marcos recomendou, vamos retirar a placa, iniciando pela retirada dos conectores. Ao retirar os conectores, observe a sua posição e lado de encaixe. Agora vamos soltar a placa. Neste caso, ela é presa por presilhas retiradas com um alicate na parte traseira. Do outro lado, ela é presa com parafusos. Com a placa solta, basta levantá-la. Retirada a placa, vamos soltar o terceiro diodo que está com problemas, colocando um pouco de solda em suas pernas. Com o diodo fora da placa, vamos testá-lo novamente, que é o mais indicado. Veja que ele está apresentando baixa resistência, indicando que realmente está em curto. Bom, medimos o diodo e verificamos que dos dois lados deu um baixo valor, indicando que ele está em curto, né? Então nós vamos precisar substituí-lo. Dobre as pernas do diodo novo e coloque-o no lugar. Sempre verifique a posição correta do diodo. Vire a placa e em seguida solde suas pernas. Para montar novamente o no-break, encaixe a sua placa no local e na posição correta. Encaixe as presilhas plásticas para fixar a placa. Encaixe novamente todos os seus plugs de alimentação. Agora, coloque a tampa de proteção externa e fixe-a com os parafusos. Bom, terminamos de substituir o diodo retificador que estava em curto e montamos o no-break. Vamos agora fazer o teste de funcionamento, né? Podemos utilizar para isso uma lâmpada ou qualquer outro equipamento que você possa ligar aqui na saída. É muito importante que você faça o teste, né? Cortando a energia, né? Porque você testa a parte da bateria alimentando o no-break. Tá? Como vimos, né? O problema realmente era no diodo retificador e após a substituição, né, o no-break está funcionando perfeitamente. Geralmente, iniciamos a busca do defeito de um no-break não ligar pela verificação dos diodos e do capacitor principal, que são as principais causas deste defeito. Caso a leitura destes componentes esteja boa, deve-se prosseguir na investigação. Vamos ver com o professor Marcos como. Ao retirar a placa de dentro do no-break, é importante você fazer uma inspeção visual, verificando se tem algum componente visivelmente danificado, se tem algum semicondutor estourado, se tem algum capacitor que tenha vazado o óleo, né? Ou se tem algum componente que assim, visivelmente você vê que ele está apresentando algum problema, se tem alguma parte da placa que está queimada. Nesse caso aqui, nós verificamos aqui que uma parte da placa está queimada, está preta aqui, indicando que algum componente aqueceu demais, né? Então nós vimos aqui que nós temos um semicondutor aqui, que é um regulador de voltagem, e aqui na parte de baixo está bem queimado aqui, chamuscado, indicando inclusive que esse regulador esteja em curto, né? Causando esse tipo de defeito, inclusive podendo ser a causa do problema do no-break, né? Então vamos retirá-lo primeiro e verificar se ele está em curto, né? E se possível até fazer a sua substituição, né? Para ver se vai resolver o problema.
Vamos retirar este regulador de voltagem para testar, colocando um pouco de solda e em seguida sugando-a. Desaparafuse a placa dissipadora de calor junto com o regulador de voltagem, que é um circuito integrado. Bom, retiramos o circuito integrado LM317, né? Então, como é um circuito integrado, ele não se mede igual a transistores, né? Então, o ideal é pegarmos um outro circuito integrado de mesmo modelo, novo, e fazer uma comparação com os seus pinos, né? Então, comparando pino a pino, verificamos que ele está medindo aqui uma medida, mas que na verdade é uma medida normal, porque está medindo também no outro, tá? Indicando que este circuito integrado está bom, né? E que esse problema de queimar um pouco a placa é um procedimento normal, né? Um acontecimento normal, porque na verdade esse circuito integrado ele é responsável em carregar a bateria. Então vamos colocá-lo de novo na placa e vamos continuar a nossa pesquisa partindo agora para os inversores, né? Que também apresentam muitos problemas na placa. Coloque o CI regulador de voltagem novamente na placa, na mesma posição, e solde suas pernas. Vamos agora fazer a medida dos transistores MOSFET do circuito inversor, que é uma área onde encontramos bastante problema. Nós vamos fazer a medida por comparação entre eles e caso algum deles apresente alguma diferença, nós vamos ter que retirá-lo da placa e fazer a medida de MOSFET normalmente. Esse último MOSFET aqui que nós medimos, mediu um valor diferente dos outros três. Então vamos retirá-lo para medir fora da placa. Para retirar este MOSFET, retire os parafusos de fixação no dissipador de calor. Em seguida, seguimos os mesmos procedimentos, colocando um pouco de solda em seus pinos e sugando a solda. Agora, basta puxar o transistor. Como este MOSFET apresenta uma leitura de resistência muito baixa, isto indica que ele está em curto. Vamos soldar o novo MOSFET com as mesmas características na placa. Fixe seu parafuso para facilitar a soldagem. Solde as 3 pernas do componente. Outro defeito comum em no-breaks é que quando existe tensão na tomada de alimentação, o aparelho funciona normalmente. Mas quando esta tensão fica mais baixa ou mais alta que o estabilizador do no-break consegue estabilizar, ele interrompe a alimentação da rede elétrica, mas não consegue alimentar o equipamento a partir das baterias. Veja, neste caso, que ao ligar o no-break, a tensão de saída está normal, com cerca de 124 volts. Mas ao retirar o pino da tomada, ao medirmos novamente a saída, a tensão passa a ser nula. Neste caso, abra o no-break para ter acesso às baterias. Solte os conectores da bateria e o parafuso que fica embaixo. Bom, retiramos as baterias para análise, né? E a primeira coisa que a gente tem que verificar é se ela tem alguma data de validade. Essas aqui, por exemplo, a data de validade é 16/5/2006, né? Então, praticamente mais de 2 anos já de vencida a data da autonomia delas, né? Depois a gente pode medir também a tensão, que elas normalmente, provavelmente vão se apresentar com baixos valores, né? Porque não, devido a ter terminado a autonomia, elas já não carregam mais carga.
E a outra coisa que você pode verificar também, se elas estiverem zeradas, é se elas estão em curto, né? Caso elas estejam em curto, elas podem inclusive provocar o não ligamento de nada no brake, né? Pode travar completamente o brake, né? Essas aqui, por exemplo, estão com cargas baixas, mas a validade delas já estão vencidas. Então vamos fazer a substituição delas. Vamos colocar as baterias novas, encaixando-as no lugar. Coloque novamente os seus plugs, tomando cuidado com o posicionamento correto. Feche o no-break para testar. Outros defeitos comuns que ocorrem em baterias são carcaça quebrada e, muitas vezes, vazando ácido. Baterias estufadas, como esta. Quando a bateria está totalmente zerada, como nesse caso, temos de verificar se ela está em curto. Para isso, coloque o multímetro na posição de resistência e meça a bateria. Veja que esta apresenta baixa resistência e está em curto. Esta outra está com alta resistência e está boa. E assim terminamos as demonstrações para a manutenção de no-breaks. Vimos que o seu funcionamento é relativamente simples. Agora, você deverá estudar este assunto no manual, no qual você terá a oportunidade de revisar estas informações, acrescentar detalhes, fixar conceitos e conhecimentos adquiridos fazendo os exercícios propostos. Agora que chegamos ao final do nosso curso de manutenção em fontes de alimentação e no-breaks, temos certeza de que com estas informações, mais as que foram apresentadas nos cursos anteriores, você terá todas as possibilidades de alcançar cada vez mais o sucesso em sua profissão. Lembramos que você deve complementar tudo o que foi visto fazendo a avaliação final do curso, por meio da qual, ao ser aprovado, você receberá um certificado de conclusão do curso, importante para o mercado de trabalho. Sucesso em sua vida profissional!